Após a reunião de família, descobri que minha poupança de R$ 212 mil estava zerada. Minha irmã apenas riu. Relaxa, precisávamos mais do que você. Eu calmamente disse. Você não se importará com as consequências, então. Ela continuou rindo até que... Olá a todos. Obrigado por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar a minha história, adoraria saber de qual cidade do Brasil vocês estão nos acompanhando. Fiquem à vontade para compartilhar nos comentários. Agora, deixe-me levá-los para dentro desta história. Meu nome é Ana Flávia, e há alguns anos, aos 32 anos, eu achava que tinha a vida resolvida. Sabe como as pessoas vivem dizendo que dinheiro não compra felicidade? Sempre pensei que elas estavam perdendo o foco. Elas se esquecem de que o dinheiro compra algo muito mais silencioso e fundamental: segurança. E era isso que eu buscava. Esse era o meu único objetivo. Eu não sonhava com iates ou viagens em primeira classe para Fernando de Noronha. Não estava juntando dinheiro para ter um guarda-roupa de grife ou um carro esportivo chamativo. Eu só queria uma vida em que um pneu furado no caminho para o trabalho ou uma demissão inesperada não me levasse a um desastre. Eu só queria poder respirar, sabe? Dormir à noite, sem aquela ansiedade constante sobre o que aconteceria se o fogão estragasse ou se eu precisasse de uma cirurgia de emergência. Eu moro em Poços de Caldas, Minas Gerais. Se você nunca foi, é uma cidade linda, onde as árvores são altas o suficiente para coçar o céu e o ar parece mais antigo que a memória. Minha casa é um sobrado simples de 2 quartos, com um chão de madeira que range em um ritmo familiar. Conheço cada canto que geme quando a gente pisa, o que fica ao lado da geladeira é o mais barulhento. A casa tem personalidade, que é uma maneira elegante de dizer que ela é velha, e tem um aquecedor de água com uma personalidade bem teimosa. Não é muito, mas é o meu refúgio. Comprei em 2016 um marco que pareceu monumental. Consegui isso logo depois de conseguir o meu emprego de analista de sistemas em uma empresa de logística médica. É um emprego bom e estável. Eu não estou inventando o próximo grande aplicativo nem nada, mas sou a pessoa que garante que os servidores que rastreiam as remessas de suprimentos hospitalares importantes em todo o país estejam sempre funcionando. Quando um hospital no interior do Piauí está esperando por uma remessa de medicamentos de quimioterapia, o sistema que eu mantenho é o que garante que chegue lá. É um trabalho silencioso, importante, e eu sou boa nele. Foi o primeiro grande passo para construir minha fortaleza de segurança financeira. Meu carro é um Palio Adventure do ano 2008. Ele tem um amassado bem visível no para-choque traseiro, de uma batida leve no estacionamento anos atrás, e o sol de Minas Gerais começou a descolorir o teto, deixando-o de um tom de azul mais claro. Não tenho a menor intenção de trocá-lo. Ele me leva de um ponto A um ponto B de forma confiável e sem problemas. Cada real que eu não gastava em um carro novo era mais um tijolo na minha parede de segurança. A maioria das minhas manhãs começava com um ritual quase meditativo. Eu acordava às 6, fazia um café preto forte e colocava um pouco de aveia em uma tigela. Enquanto esfriava, eu abria meu laptop. O primeiro site que eu visitava todos os dias era o da minha cooperativa de crédito. Não era uma obsessão, era o meu lembrete diário de que minha disciplina e meus sacrifícios estavam valendo a pena. Eu adorava ver aqueles números subindo, lenta, mas constantemente. Era a única parte da minha vida que parecia completamente sob meu controle. Eu via a poupança de R$ 92.300 se tornar R$ 97.200. Lembro do dia em que ultrapassei a marca de 6 dígitos. Comemorei me dando de presente um belo jantar de filé com fritas, sozinha, em um restaurante local que eu adorava. Finalmente, no verão de 2024, após um ano particularmente bom no trabalho que veio com um bônus de desempenho decente, minhas economias chegaram a um lindo e sólido valor de R$ 212 mil. Esse número significava algo profundo para mim. Não era apenas dinheiro no banco. Era uma prova. Era a evidência tangível de que eu tinha feito as coisas da maneira certa. Que cada viagem a Cancún com amigos que eu abri mão,
Cada marmita que eu levava enquanto meus colegas pediam almoços caros, cada vez que eu disse não, obrigada para o happy hour ou para roupas novas que eu realmente não precisava, nada disso foi em vão. Minha poupança era minha promessa a mim mesma de que eu estaria pronta. Pronta para emergências, para oportunidades, para o vasto e assustador desconhecido. Era a minha rede de segurança tecida, fio a fio, ao longo de anos de dedicação. Eu não falava muito sobre isso, não porque tinha vergonha ou era reservada, mas porque as pessoas nem sempre sabem como lidar com a disciplina de outra pessoa. Elas veem isso através da própria lente, transformam em julgamento, inveja ou piadas. Minha própria irmã, a Carla, uma vez me provocou em um churrasco de família. Eu estava explicando por que não podia acompanhá-la em uma viagem de fim de semana espontânea para o Rio de Janeiro. Ana Flávia, sinceramente, o que você está guardando? O fim do mundo? Ela disse com uma risada alta. E o marido dela, o Ricardo, riu junto, balançando a cabeça como se eu fosse um caso perdido. Eu apenas sorri e mudei de assunto, mas eu queria ter dito. Não, Carla, eu estou economizando para que o mundo não acabe comigo. Naquele momento, eu não percebia que não estava apenas economizando dinheiro. Eu estava depositando a minha fé em sistemas. Eu estava confiando nos bancos, nas senhas, nas paredes digitais que eu havia construído. Mas mais do que isso, eu ingenuamente estava confiando nas pessoas. Eu estava confiando naqueles que eu acreditava que seriam meus maiores apoiadores. Aqueles que eu pensei que ninguém próximo a mim jamais ousaria tocar no que eu havia trabalhado tanto para construir. E eu logo aprenderia que esse foi o meu maior erro. Todo mês de julho, nossa família faz a peregrinação obrigatória para uma pousada na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, para um feriado prolongado. É uma tradição que minha mãe impõe com uma pressão gentil, mas inflexível. Ficamos na velha casa de campo dos meus pais, um lugar cheio de fantasmas de verões passados, com cheiro de pinho e de fumaça de lenha que nunca desaparece, a pilha de jogos de tabuleiro empoeirados. É sempre a mesma cena previsível, o mesmo churrasco, as mesmas carnes passadas, a mesma corrida de 3 pernas mal organizada que meu pai insiste em fazer e muitas cadeiras de plástico espalhadas pela grama cheia de falhas. Todos nós colocamos nossas melhores caras e fingimos que ainda somos tão próximos quanto éramos quando crianças, mesmo quando as conversas se esgotam depois de 1 hora e todos se recolhem para o brilho azul dos seus celulares. É um tipo de desconforto confortável e familiar que todos nós aprendemos a lidar. A viagem dura cerca de 5 horas e eu geralmente uso esse tempo para relaxar. Eu coloco um podcast para ouvir e assisto a paisagem mudar, saindo dos pinheiros de Poços de Caldas para as rochas vermelhas de Botucatu. Naquele ano, lembro de sentir uma mistura de sentimentos. Eu estava ansiosa para ver meus pais, mas sentia um nó familiar de apreensão ao ver minha irmã Carla. Nosso relacionamento tinha se tornado tenso. Nós nos amávamos, eu acho, mas vivíamos em planetas diferentes. Eu cheguei cedo, na tarde de sexta-feira. O calor já era um cobertor grosso e pesado no ar. Vi meu pai na varanda e ele acenou para mim com uma lata de Brahma na mão, com um grande sorriso acolhedor no rosto. Lá dentro, minha mãe estava correndo pela cozinha, fingindo não se incomodar que parte da família já estava atrasada. "Oi, querida", ela disse, me dando um abraço que cheirava a farinha e cebola. "Sua tia Lúcia deveria trazer o salpicão. Mas você conhece a sua tia." Eu descarreguei minha pequena mochila no quarto de hóspedes, o mesmo quarto em que eu ficava desde a adolescência, e imediatamente comecei a ajudar a cortar uma melancia gigante. Era a maneira mais fácil de evitar as perguntas de sempre sobre quando eu iria finalmente me casar e ter filhos. Minha prima Sara chegou logo depois e entramos em uma conversa superficial sobre os filhos dela e meu trabalho, enquanto minha mãe olhava com desaprovação. O sol estava começando a se pôr no horizonte, pintando o céu em tons vibrantes de laranja e rosa, quando minha irmã Carla e seu marido Ricardo finalmente apareceram. Eles chegaram logo antes do pôr do sol em um sedã preto empoeirado que eu não reconheci, muito mais novo do que o carro velho deles. Ele buzinou 2 vezes, um som irritante que ele sempre faz para anunciar a sua presença, e abaixou a janela. "Ana Flávia!"
A Carla, no banco do passageiro, lançou aquele mesmo sorriso torto e malicioso que ela tinha desde os 17 anos. Ana Flávia! Ela gritou, esticando meu nome como um apresentador de programa de auditório. Ainda na vida de ermitã da montanha e fazendo planilhas para viver? Eu caminhei para encontrá-los no meio do caminho de cascalho, com uma fatia de melancia na mão como um sinal de paz. Você ainda faz piadas que ninguém acha engraçadas, eu respondi, e ela apenas riu. Um som alto e dramático. O Ricardo saiu do lado do motorista. A Carla estava usando um vestido de verão leve que parecia caro e óculos de sol que eram grandes demais para o rosto dela. Ana Flávia, ela cantou, me puxando para um daqueles abraços que são só de fachada e sem emoção. Era o tipo de abraço em que você pode sentir que a pessoa já está pensando em te soltar. Você continua a mesma, ela disse, se afastando para me olhar de cima a baixo, ainda tão disciplinada. O jeito que ela falou a palavra fazia parecer uma doença. Já fazia mais de um ano que eu não os via pessoalmente. O Ricardo cheirava a loção pós-barba e Red Bull, a combinação de sempre. A Carla cheirava a um perfume cítrico caro e protetor solar. Eles pareciam bem. Havia linhas de cansaço ao redor dos olhos, se você olhasse de perto, mas eles tinham uma aparência polida e brilhante que eu não esperava. Parecia forçado. Naquela noite, no grande jantar de família na varanda, a velha dinâmica voltou com tudo. A Carla dominava a conversa, contando histórias engraçadas e fazendo piadas às custas de todos, especialmente minhas. Ela falou sobre o meu estilo de vida de monge da montanha, perguntando se eu tinha feito um voto de silêncio ou apenas um voto contra encontros online. Eu levei na brincadeira, acostumada com as provocações dela, mas notei algo estranho. Os olhos do Ricardo continuavam fugindo para mim. Ele não estava apenas me olhando de relance, ele estava me observando. Ele observava minhas mãos, meu relógio Timex simples, o jeito que eu passava o prato de comida. Era menos como interesse amigável e mais como uma avaliação, um cálculo. Eu tentei ignorar a sensação de inquietação que aquilo me causava. Mais tarde, enquanto o resto da família estava do lado de fora fazendo churros e contando as mesmas histórias de escola pela 100ª vez, eu peguei o Ricardo me encarando novamente do outro lado da fogueira. Ele sorriu quando me notou, um sorriso lento e deliberado. Você está sempre tão organizada, Ana Flávia, ele disse, a voz um pouco suave demais sobre o crepitar do fogo. Não sei como você consegue. Não é tão difícil. Eu encolhi os ombros, me sentindo na defensiva por algum motivo. Eu só me planejo com antecedência. Ele assentiu devagar e pensativo, como se eu tivesse acabado de revelar um segredo profundo do universo. Se planejar com antecedência, ele repetiu baixinho para si mesmo. Foi uma conversa bizarra e me deixou com uma sensação pequena e fria no fundo do estômago que eu não conseguia nomear. Decidi ir para a cama mais cedo. Na manhã seguinte, eu entrei na cozinha para tomar café por volta das 7 da manhã, e o Ricardo já estava lá, encostado no balcão e olhando para o lago pela janela. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira. Ele se virou quando eu entrei, com um sorriso fácil e bem praticado no rosto. Bom dia, Ana Flávia. Você acordou cedo, ele disse. Sempre acordo, eu respondi, pegando uma caneca no armário. Não consigo perder o hábito. Nós fizemos uma conversa fiada por alguns minutos sobre o tempo e meus pais, mas o tempo todo eu senti a mesma sensação de estar sendo estudada. Ele perguntou sobre o meu emprego, não apenas o que eu fazia, mas sobre a saúde financeira da empresa, sobre o meu salário, sobre o meu plano de previdência privada. As perguntas eram um pouco específicas demais, um pouco invasivas demais para uma conversa casual pela manhã. Eu dei respostas vagas, me sentindo cada vez mais desconfortável. Mais tarde, naquela tarde, a casa ficou em um silêncio sonolento e ensolarado. Meus pais estavam tirando um cochilo e meus primos tinham saído para passear de barco no lago. Ficou só eu, a Carla e o Ricardo. Eu estava lendo um livro na varanda, tentando ignorar o murmúrio baixo da discussão deles vindo de dentro, quando o Ricardo saiu sozinho. Ele parecia estressado. E aí, ele disse suavemente,
A Carla está tirando um cochilo. Eu ia caminhar um pouco pela trilha do lago para clarear a cabeça. Quer vir junto? Eu fiquei surpresa. Eu e o Ricardo nunca fazíamos nada juntos, só nós dois. Mas ele parecia tão genuinamente preocupado que eu senti um aperto no peito de pena. Claro, eu disse, colocando meu livro de lado. Uma caminhada me faria bem. Nós caminhamos em silêncio por um tempo. O único som sendo o ranger do cascalho sob nossos sapatos. O calor estava seco, mas a brisa da água o tornava suportável. Eu podia ouvir o zumbido distante de um jet ski e o murmúrio baixo de vozes de uma festa na outra enseada. Era tranquilo, mas o silêncio entre nós parecia pesado com coisas não ditas. Me desculpe se a Carla te provocou demais na noite passada, o Ricardo disse de repente sem olhar para mim. Ela acha que está sendo engraçada. Sempre achou. Tudo bem, eu respondi, mantendo meu tom leve. Estou acostumada. Somos irmãs. Ele chutou uma pedra para fora da trilha com a ponta do tênis. Você realmente construiu algo sólido para si mesma, não é, Ana Flávia? Um bom emprego, uma casa estável. Acho que sim, eu disse, cautelosa para onde aquilo estava indo. Levou muito tempo e trabalho. Ele parou de caminhar e se virou para me encarar. Toda a sua postura mudou. A máscara de pessoa descontraída caiu completamente, e sua expressão se tornou séria e dolorosa. Ana Flávia, ele disse, a voz mais suave agora, quase um sussurro. Oi, eu preciso te contar uma coisa. E por favor, você tem que prometer que não vai contar para uma Carla. Ela me mataria. Um nó de pavor começou a se formar no meu estômago antes mesmo de eu saber o porquê. Tudo bem, eu disse devagar. Ele respirou fundo. A Carla está grávida, ele disse, e os olhos dele já estavam começando a lacrimejar. Nós descobrimos na semana passada, eu pisquei processando. Uau, Ricardo, isso é uma grande notícia, parabéns. Ele deu uma pequena e amarga meia risada, um som completamente desprovido de alegria. Não é uma boa notícia, Ana Flávia, nós estamos falidos. Tipo, completamente, sem esperança, falidos. Ele passou a mão pelo cabelo, parecendo genuinamente desesperado. O carro da Carla foi apreendido no mês passado. Estamos com 3 meses de aluguel atrasado e o proprietário está ameaçando nos despejar. Nós estamos vivendo de cartões de crédito há 6 meses e eles estão todos no limite. E agora isso. O nó no meu estômago apertou até doer. A voz dele falhou enquanto ele continuava, as palavras saindo de uma vez. Eu não sei como vamos conseguir. Ela está fazendo turnos duplos naquele restaurante horrível, voltando para casa exausta e cheirando a gordura. E eu estou sem emprego de novo. Essa coisa de consultor de marketing digital autônomo é um fracasso. Eu não consegui um cliente de verdade em meses. Eu estou com medo, Ana Flávia. Estou de verdade, com muito medo. Como podemos trazer um bebê para essa bagunça? Antes que eu tivesse a chance de pensar, as palavras simplesmente saíram da minha boca. Foi um instinto, um reflexo de irmã. Eu posso ajudar, eu disse suavemente. Ricardo, está tudo bem, eu posso ajudar. Eu posso te transferir um dinheiro para vocês se atualizarem. Não, ele disse rapidamente, balançando a cabeça um pouco enfaticamente demais. Não, Ana Flávia, eu não te contei isso para te pedir nada. Eu nunca pediria, nós vamos dar um jeito. Mas ele estava pedindo. Nós dois sabíamos disso. Os olhos dele estavam implorando. Sério, Ricardo. Eu insisti, meu coração doendo por eles. Pela minha sobrinha ou sobrinho que iria nascer. O que vocês precisarem, eu estou falando sério. Vocês são minha família. Ele finalmente olhou para mim e assentiu, limpando os olhos com as costas da mão. Obrigado, Ana Flávia. Só significa muito saber que alguém se importa. Nós caminhamos o resto do caminho em um silêncio quase completo e pesado. Quando voltamos para casa, a Carla estava acordada, jogando jogo de tabuleiro com nossos primos, como se nada no mundo estivesse errado. Ela riu alto quando o saco de feijão dela caiu no tabuleiro, completamente alheia à conversa que mudaria nossas vidas que tinha acabado de acontecer. Eu fui para o meu quarto e sentei na minha cama com a cabeça girando. Tudo o que eu conseguia pensar era na minha irmã, grávida e com dificuldades. A imagem apagou quaisquer dúvidas que eu pudesse ter tido.
Naquela noite, eu fui para a cama pensando em números de novo. Mas dessa vez, eu não estava admirando minhas economias. Eu estava calculando quanto eu poderia dar sem prejudicar o meu próprio futuro. Na manhã seguinte, o último dia do nosso feriado prolongado, eu entrei na cozinha mais cedo do que o normal. A casa ainda estava silenciosa, banhada pela luz cinza suave do amanhecer. O café ainda não estava sendo passado. Não havia risadas na varanda. A única pessoa lá era a Carla, e ela estava curvada sobre o meu laptop na mesa da cozinha. Ela levantou a cabeça, assustada, quando eu entrei. O corpo dela todo deu um pulo. Os dedos dela estavam congelados no meio do trackpad. "Ah", ela disse, a voz um pouco alta demais, um pouco animada demais. "Ana Flávia, você me assustou. Eu só estava... checando a previsão do tempo." Meu celular descarregou durante a noite. Eu parei na porta, meu coração dando uma guinada estranha e desconfortável. "Ah, ok", eu disse, forçando um tom casual. "Sem problemas." Ela se apressou para se afastar da mesa, me dando um grande espaço como se o laptop fosse radioativo. Eu andei até a mesa e fechei a tampa do laptop de propósito, sem olhar para a tela. Eu não queria ver o que ela realmente estava olhando. Eu não queria confirmar a suspeita que agora estava gritando na minha cabeça. "Uma tempestade deve chegar por volta das 4, ela acrescentou, a voz ainda vibrante. "Só queria ver se deveríamos sair mais cedo." Ela estava falando rápido demais, como se as palavras extras pudessem provar a história dela. Então ela sorriu, um sorriso largo, brilhante e falso, que não chegava aos olhos, e saiu de fininho do cômodo. Eu fiquei lá por um longo e silencioso segundo. Minha caneca de café ainda estava no armário. Meu laptop tinha ficado aberto, algo que eu raramente faço quando não estou usando ativamente. Eu não me lembrava de ter deixado assim. E eu certamente não me lembrava de ter deixado a minha seção de e-mail ou qualquer outra conta logada. Um lampejo de dúvida real, frio e afiado como uma agulha, cutucou meu senso de calma cuidadosamente construído. Eu tentei ignorar. Provavelmente não era nada. Eu estava sendo paranoica. Ela estava grávida e estressada. Eu estava lendo demais. Ainda assim, a sensação não ia embora. Mais tarde, naquela manhã, enquanto todos estavam arrumando seus carros e se despedindo, eu voltei para o meu quarto, sentei na cama e silenciosamente mudei a minha senha do banco. Pareceu ridículo, mesmo enquanto eu estava fazendo. Essa era a Carla, minha irmã, a garota com quem eu cresci, a que eu dividi um quarto por 16 anos. Mas minha precaução era apenas pela metade. Uma pequena voz na minha cabeça, a que queria acreditar na família, me impediu de ir além. Eu não redefini as perguntas de segurança. Perguntas que ela saberia as respostas, como o nome de solteira da nossa mãe ou o nome da rua em que crescemos. Eu não habilitei a autenticação de 2 fatores, algo que o meu banco estava praticamente me implorando para fazer há meses. Eu nem mesmo saí de todas as minhas sessões ativas. Parecia uma acusação. Parecia algo feio e cínico, porque a suspeita parecia traição. E eu não estava pronta para trair a minha própria irmã. Especialmente não quando ela estava grávida e com problemas. Em vez disso, eu me concentrei no número com o qual eu tinha ido para a cama. R$5.000. R$5.000 não me arruinariam. Nem mesmo faria uma moça perceptível nas minhas economias. Eu ainda teria mais de R$200.000 restantes. E se isso significasse que a minha irmã e o bebê que estava para nascer pudessem ter um lugar seguro para viver? Se isso significasse que eles pudessem parar de se afogar em dívidas e respirar mais aliviados, não valeria a pena? Não era esse o objetivo de ter uma fortaleza? Ser capaz de abrir os portões e oferecer abrigo para as pessoas que você ama? Eu não toquei no assunto com eles antes de partirem. Eu queria pensar em como fazer a oferta. Eu queria que soasse como um presente, um gesto sem amarras, algo que não machucaria o orgulho dela. Naquela tarde, enquanto todos nós sentávamos no cais para uma última hora de tempo de família forçado, eu peguei a Carla me olhando novamente. Foi um olhar rápido e indecifrável. Dessa vez, eu desviei o olhar primeiro.
Eles partiram antes do almoço no domingo. A Carla me abraçou mais forte e por mais tempo do que o normal. Você é a melhor, Ana Flávia, ela sussurrou no meu ouvido. Você realmente é. As palavras pareceram pesadas e significativas. Eu pensei que era gratidão, e então eles se foram, deixando uma nuvem de poeira na estrada de cascalho. Eu dirigi para casa naquela tarde, com o coração cheio de uma estranha mistura de pena e propósito, já planejando a logística da transferência bancária na minha cabeça. A manhã de segunda-feira começou como qualquer outra segunda-feira da minha vida adulta. Eu levantei às 6, dei comida para o gato da minha vizinha, um gato malhado alaranjado chamado Pudim, que basicamente me adotou. E então preparei um café. O tempo estava nublado lá fora, o tipo de manhã cinza e silenciosa que faz tudo parecer mais lento, mais deliberado. Era tranquilo. Eu me sentia bem com a minha decisão de ajudar minha irmã. Sentei na minha mesa da cozinha com a minha caneca fumegante e abri meu laptop. Minha mente ainda estava meio em um projeto de trabalho e meio se R$ 5.000 era demais ou não o suficiente para a Carla e o Ricardo. Eu naveguei para o site da minha cooperativa de crédito, uma rotina familiar. Digitei meu nome de usuário e minha nova senha recém-trocada, sentindo uma pequena e boba sensação de segurança. Eu fiz o login. Eu esperava ver o mesmo número familiar que tinha me saudado por meses. Aqueles 6 dígitos duramente conquistados, a base da minha vida tranquila. Mas o que eu vi na tela tirou meu fôlego. Eu pisquei. Meu cérebro simplesmente não conseguia processar. Eu atualizei a página, observando o círculo girar, certa de que era um erro de exibição. Carregou de novo. Estava o mesmo. O saldo da minha poupança mostrava R$ 0. Eu encarei por mais alguns segundos, talvez 1 minuto inteiro, minha mente se recusando a aceitar o que meus olhos estavam me mostrando. Isso tinha que ser uma falha, um grande erro de sistema. Talvez o site inteiro estivesse fora do ar para manutenção. Talvez eu tivesse acidentalmente entrado em uma conta antiga e fechada da época da faculdade. Eu verifiquei de novo, meus dedos começando a tremer. Saí e entrei de novo, digitando minhas credenciais com um cuidado meticuloso. A página recarregou. O mesmo resultado, um 0 perfeito e esmagador. Eu nem percebi que estava de pé até sentir o café quente escorrer pela lateral da caneca e queimar minha mão. A dor mal registrou. Meus próprios dedos pareciam estranhos e desajeitados enquanto eu me atrapalhava com o meu celular. Meu coração batendo tão forte contra as minhas costelas que eu achei que ele poderia arrebentar. Eu encontrei o número de atendimento ao cliente no site e disquei com os dedos que não pareciam pertencer a mim. Obrigado por ligar para a cooperativa de crédito Western Oak. Uma voz automática e alegre cantou, um som que parecia uma piada cruel. Depois do que pareceu uma eternidade navegando pelos menus automáticos, pressione 1 para saldos de conta, pressione 2 para... Uma pessoa de verdade finalmente atendeu. Como posso ajudá-la hoje? Uma voz jovem perguntou. Aqui é a Ana Flávia Santos, eu disse, fazendo o meu melhor para não deixar a minha voz tremer ou falhar. Estou logada na minha conta online e tem algo muito errado. Minha conta poupança está mostrando saldo 0. Isso não é possível. É um engano. Houve uma pausa do outro lado, então um tom mais suave e sério. Tudo bem, senhora. Eu entendo a sua preocupação. Deixe-me abrir seu arquivo. A senhora poderia, por favor, verificar seu nome completo e os 4 últimos dígitos do seu CPF. Eu fiz, recitando as informações em estado de choque. Outra pausa. O som de digitação, clique, claquete, clique, preencheu o silêncio. Pareceu uma eternidade. Tudo bem, sim, senhora Santos, a mulher disse. E a voz dela agora era cuidadosa, profissional, mas com algo que parecia pena. Eu estou vendo uma série de grandes transferências da sua conta. Elas começaram no final da noite de sexta-feira e continuaram até a manhã de domingo. Minha garganta ficou completamente seca. Transferências? Eu sussurrei, minha voz... Eu não fiz nenhuma transferência. Houve várias transferências, senhor. Senhora, ela continuou, a voz gentil. Todas totalizando R$212 mil. O número, falado em voz alta por uma estranha, me atingiu como um golpe físico.
O cômodo começou a girar, as bordas da minha visão escurecendo. Eu agarrei a borda da mesa para me manter em pé. Para onde? Eu consegui engasgar. Para onde foi? Foi para várias contas externas. Senhora, eu a aconselho fortemente a registrar um boletim de ocorrência de fraude conosco imediatamente. Eu posso te enviar a lista completa das transações por e-mail agora mesmo. A senhora também precisará registrar um boletim de ocorrência na delegacia. O e-mail chegou na minha caixa de entrada com um suave ping antes mesmo de terminarmos a ligação. Minha mão estava tremendo tanto que eu mal conseguia controlar o mouse. Eu cliquei para abrir, meus olhos examinando o anexo, os dados frios e duros da desgraça da minha vida. Linha após linha de roubo digital. R$18.500, R$12.000, R$22.000. Cada retirada era um tijolo sendo violentamente puxado da fundação da minha vida, me deixando mais instável e mais exposta. E então eu os vi, os nomes nas contas de recebimento, listados em preto e branco. Carla Santos, Ricardo Goulart, minha irmã, meu cunhado, aqueles que tinham sorrido na mesa de jantar dos meus pais e me agradecido pela limonada, aqueles que tinham me abraçado para se despedir ontem de manhã. As palavras dela, você é a melhor, ecoando nos meus ouvidos como uma maldição. Eles não tinham apenas roubado meu dinheiro. Eles tinham roubado meu passado, meu futuro, a minha crença na única coisa em que eu achava que eu sempre poderia, sempre, contar, a família. Eu fiquei sentada lá por muito tempo. O café na minha caneca esfriou. A luz cinza da manhã lá fora se transformou na luz plana do meio-dia. Então uma chave virou dentro de mim. O choque e a tristeza se dissiparam, deixando para trás algo frio, duro e claro. Eu me levantei, caminhei para o meu quarto, arrumei uma pequena bolsa de viagem com uma muda de roupa e uma escova de dentes e dirigi para São Paulo sem contar a ninguém para onde eu estava indo. A viagem para São Paulo foi um borrão de asfalto e fúria de 5 horas. Eu não me lembro da música que eu toquei ou dos carros que eu ultrapassei. Minha mente era um vazio cheio de estática em 1 minuto e um tribunal no próximo, onde eu era tanto a promotora quanto a juíza. Eu repassava as últimas 72 horas em um loop infinito, procurando pelos sinais que eu tinha tão de boa vontade ignorado. Cada sorriso amigável da Carla, cada palavra preocupada do Ricardo agora parecia grotesca, como uma máscara mal feita que eles estavam usando. A falsa gravidez, a história de miséria, as lágrimas de crocodilo. Era tudo um roteiro, uma atuação bem ensaiada, projetada para me destruir. Eu parei uma vez para abastecer em algum lugar perto de Bragança Paulista. Enquanto o tanque enchia, eu peguei meu reflexo na vidraça suja do posto de gasolina. A pessoa que me encarava parecia desfigurada, os olhos ardendo com um fogo frio que eu nunca tinha visto antes. Esse foi o momento em que o resto da tristeza se transformou em algo mais. Resolução. Dura como aço. No momento em que eu vi o horizonte de São Paulo se espalhando, eu não era mais uma vítima. Eu estava em uma missão. Eu cheguei lá logo depois do meio-dia. O condomínio de apartamentos deles parecia exatamente como eu me lembrava da minha única visita, meses atrás. Mas agora parecia diferente, despojado de qualquer pretensão de ser um lar. Parecia o que era, um lugar transitório e temporário, construído rápido e barato. A fachada desbotada pelo sol, uma varanda no segundo andar afundada, sustentada por postes enferrujados e uma fileira de caixas de correio amassadas e irregulares na frente. Eu estacionei meu carro em uma vaga de visitante e subi as escadas externas para o apartamento número 2B. Meu coração não estava mais batendo com ansiedade. Uma estranha calma glacial tinha se estabelecido em mim. Eu não estava ali para gritar ou chorar. Eu estava ali para confirmação, para um último olhar para os rostos das pessoas que tinham feito isso comigo. Eu bati na porta uma vez, uma batida sólida e firme que ecoou na passagem silenciosa. E de novo. O Ricardo abriu a porta. Ele estava usando shorts de basquete e uma camiseta amassada que dizia Taco Terça-feira. Ele estava descalço e segurando uma garrafa meio vazia de refrigerante de laranja. O rosto dele se desfez em um sorriso torto e confuso quando ele me viu. Ana Flávia, ele disse,
e a surpresa genuína na voz dele era quase cômica. Não esperava te ver hoje. Está tudo bem? Eu não respondi. Eu apenas o encarei por um segundo. Então passei por ele e entrei no apartamento deles. Estava bagunçado, com roupas jogadas em cima de uma cadeira e uma pilha de caixas de pizza em cima da pequena mesa de jantar. A Carla estava no sofá, mexendo no celular, parecendo completamente relaxada. Ela olhou para cima, piscou uma vez, com um lampejo de algo, irritação, surpresa nos olhos, e então ela lentamente largou o celular. Ela estava usando um dos moletons grandes e desbotados do Ricardo. O ar no cômodo ficou tenso instantaneamente, denso com um conhecimento não dito. O Ricardo fechou a porta atrás de nós. Ninguém me perguntou por que eu estava lá. Eles ainda estavam fingindo. Minha conta, eu disse. Minha voz estava baixa, mas cortou o silêncio no cômodo pequeno e abafado como um caco de vidro. Tudo sumiu. A Carla soltou uma única e suave risada. Foi um som leve e desdenhoso, como se eu tivesse acabado de contar uma história levemente surpreendente sobre ter encontrado um velho amigo no mercado. Você está sendo dramática, ela disse, nem mesmo olhando para mim, focando em um fio solto na almofada do sofá. Vocês usaram os próprios nomes, eu disse, minha voz ainda baixa, ainda firme. Vocês nem se deram ao trabalho de esconder. O banco me enviou os registros das transações. Ela finalmente olhou para mim e não havia remorso nos olhos dela. Apenas uma arrogância fria e desafiadora. Ela encolheu os ombros, tirando um fiapo imaginário do joelho. Relaxa, ela disse, e a crueldade casual naquela única palavra me atingiu mais forte do que um tapa no rosto. Precisávamos mais do que você. Você está sempre bem, Ana Flávia. Você é a responsável. Você vai se recuperar. O Ricardo, encorajado pela ousadia dela, se encostou na parede, cruzando os braços sobre o peito. Ele tinha aquela aparência presunçosa e condescendente no rosto de novo. Ela está certa. Você economiza dinheiro como alguém que se prepara para o apocalipse. Você não estava fazendo nada com ele. Estava apenas parado lá, juntando poeira digital. Nós o usamos bem. Eles não estavam arrependidos. Eles nem estavam mais tentando mentir. Eles estavam orgulhosos. Eles achavam que tinham se safado. Eles tinham me julgado, a minha vida, as minhas escolhas, e decidiram que tinham o direito aos frutos do meu trabalho. Eles achavam que eu apenas aceitaria, que eu seria a Ana Flávia quieta e disciplinada que absorveria o golpe, iria para casa e começaria a economizar tudo de novo porque era o que eu sempre fazia. Naquele momento, em pé no apartamento barato deles, que provavelmente foi pago com o meu dinheiro, cercada pela vida que eles tinham acabado de comprar com o meu futuro, toda a mágoa, todo o choque, tudo se cristalizou em algo novo. Não era raiva, era precisão. Eu peguei meu celular, meu polegar estava perfeitamente firme enquanto eu o desbloqueava. Minha voz, quando eu falei, não se elevou. A Carla se sentou um pouco mais reta no sofá, uma carranca finalmente aparecendo no rosto dela. O que você está fazendo? Ela perguntou, um toque de irritação genuína na voz dela. Eu já estava discando. 3 números. Foi tudo o que precisou para acabar com a pequena festa de vitória presunçosa deles. 190 e 0. Qual é a sua emergência? Uma voz calma e profissional do outro lado perguntou. E eu respondi, meus olhos fixos nos da minha irmã, cujo sorriso arrogante finalmente tinha começado a desaparecer, substituído por um olhar de horror que começava a surgir. Eu preciso denunciar um roubo, eu disse, minha voz clara e uniforme. Um roubo financeiro em larga escala. E eu estou no apartamento das pessoas que o fizeram. O rosto do Ricardo caiu. O queixo dele ficou mole. A Carla não riu dessa vez. Ela apenas encarou, a boca ligeiramente aberta, enquanto a realidade do que eu estava fazendo, do que eu já tinha feito, começava a se instalar. Sim, eu disse para a atendente quando ela perguntou o endereço, e eu o recitei de memória sem uma única hesitação. Sim, eu disse de novo quando ela perguntou se eu estava segura. Eu vou esperar do lado de fora. Eu desliguei o telefone e saí do apartamento sem dizer mais uma palavra, fechando a porta suavemente atrás de mim. Eu não bati.
Este não era um momento para teatro. Este era um momento de consequências. Eu desci as escadas, meus passos se sentindo leves pela primeira vez naquele dia, e fiquei na calçada, encostada no amassado familiar do meu velho Palio, com o sol quente de São Paulo no meu rosto. Poucos minutos depois, eu vi uma cortina se mexer na janela do segundo andar deles. A farsa tinha oficialmente acabado. Se você ainda está ouvindo minha história, por favor, me ajude curtindo este vídeo e comentando com o número 1 abaixo. Isso me avisa que você gostou e me diz que você está comigo nesta jornada. O seu apoio é um enorme encorajamento para eu continuar. Por favor, apenas comente com o número 1 e então ouça enquanto eu conto o resto da minha história. A polícia chegou mais rápido do que eu esperava. 2 viaturas, com as luzes desligadas, entraram calmamente no condomínio. Eu apontei para o apartamento e 2 policiais subiram, enquanto 2 ficaram e pegaram minha declaração preliminar. Eu estava calma, factual, e entreguei a eles o e-mail impresso do meu banco com os detalhes da transação. Eles foram presos 3 dias depois, após a polícia ter conseguido um mandado. Eu não estava lá para ver, é claro. Eu já estava de volta em Poços de Caldas ao telefone com os departamentos de fraude, advogados e detetives. Os dias entre a ligação para a polícia e a prisão deles foram um borrão de delegacias estéreis e declarações longas e detalhadas. Eu tive que guiá-los pela minha vida, meus hábitos de economia, meu relacionamento com a minha irmã. Foi humilhante, como ter a minha alma auditada. Mas eu soube da prisão por uma vizinha do condomínio deles que tinha o meu número da minha única visita anterior. Ela disse que o Ricardo abriu a porta sem camisa, com um sorriso presunçoso no rosto, que aparentemente se desfez no segundo em que ele viu os distintivos e o mandado. A Carla, a vizinha, disse, apenas começou a gritar e a chorar. Claro, alguém gravou de longe, do outro lado do estacionamento, e o vídeo tremido de celular acabou no grupo do Facebook do bairro, com o título Drama no Condomínio dos Sabiás. Eu nunca assisti. Eu não precisava. O boletim de ocorrência era frio e factual. As acusações listadas em tinta preta, bem organizadas, roubo de identidade, fraude eletrônica, conspiração. Não havia espaço para sentimentalismo naquele documento, nenhuma menção a infâncias compartilhadas, viagens para o lago ou fotos de feriado. Era apenas um resumo limpo e brutal do crime deles. Algumas noites após a prisão, meu telefone tocou. A tela acendeu com uma foto da minha mãe. Eu a encarei por 1 minuto inteiro, meu coração uma pedra pesada e fria no peito, antes de finalmente atender. Ana Flávia! Ela soluçou antes que eu pudesse sequer dizer olá. O que você fez? Eu disse. Nada. Eu apenas fiquei na minha cozinha silenciosa e a ouvi chorar. Ele é seu cunhado, ela é sua irmã, ela está grávida, ela repetiu, a voz histérica. Como você pôde fazer isso? Como você pôde chamar a polícia para a sua própria família por causa de dinheiro? A acusação de que isso era apenas por causa de dinheiro fez meu sangue congelar. Ela não está grávida, eu disse, e a minha voz estava plana, desprovida de qualquer emoção que estava borbulhando dentro de mim. Houve um silêncio repentino do outro lado. O que você disse? Ela sussurrou. Ela mentiu, mãe, eu disse, minha voz clara e dura como um diamante. Não há bebê. O investigador principal do caso me disse nesta tarde. Ela admitiu isso durante o interrogatório. Foi tudo uma mentira para me fazer baixar a guarda. Mais silêncio. Eu podia ouvir a voz abafada do meu pai ao fundo, perguntando o que estava acontecendo. Então eu ouvi um palavrão. O dele. Eu não acho que eu já tinha ouvido meu pai dizer algo assim antes em toda a minha vida. Eu tenho que ir, minha mãe sussurrou e a ligação caiu. Eu fiquei no meio da minha cozinha, com o telefone ainda na mão. A máquina de lavar louça apitou, sinalizando que tinha terminado seu ciclo. Uma brisa entrou pela janela aberta e moveu o canto de um recibo de supermercado no balcão. Tudo ao meu redor estava normal, firme, o tipo de coisa comum que eu tinha trabalhado tanto para proteger. E naquele momento eu soube com absoluta certeza que eu tinha tomado a decisão certa.
Meu relacionamento com meus pais estava fraturado. Talvez para sempre, mas eu tinha escolhido proteger a mim mesma. Na manhã seguinte, eu enviei um e-mail para a detetive principal do caso, para confirmar que eu registraria todas as queixas possíveis e participaria totalmente da acusação. Ela respondeu rapidamente. Grata, ela escreveu. Então ela me disse o que aconteceria a seguir. Haveria um julgamento. Talvez eu conseguisse de volta parte do dinheiro por meio de ressarcimento. Talvez não. Mas o processo tinha começado e eu não estava recuando. Nem um centímetro. O julgamento não demorou. Quando o roubo é digital, a evidência é limpa e implacável. As transferências foram rastreadas diretamente para eles, até o endereço IP vindo do roteador Wi-Fi no apartamento barato deles em São Paulo. A equipe de fraude do meu banco foi incrível, fornecendo uma montanha de documentos digitais. E para garantir que tudo estivesse perfeito, meu advogado me aconselhou a contratar um analista de forense digital particular, um homem chamado Caio. Ele testemunhou com uma clareza calma e inabalável que fez a defesa deles parecer um teatro comunitário ruim. O advogado deles, um defensor público com aparência cansada, tentou argumentar que era tudo um grande mal-entendido, um empréstimo de família que foi mal comunicado, mas o Caio apresentou calmamente as evidências, os pedidos de redefinição de senha que se originaram do endereço IP deles, as perguntas de segurança sendo respondidas corretamente e o jeito metódico que o dinheiro foi drenado em parcelas pequenas o suficiente para evitar alertas de fraude automáticos imediatos. Foi um assalto planejado e deliberado. Meus pais não vieram, nem nenhum dos meus tios, tias ou primos. Todos eles queriam ficar de fora, o que era uma maneira covarde de dizer que eles não queriam escolher um lado. Então eu fiquei sentada naquele tribunal frio, sozinha, dia após dia. Do outro lado da sala, a Carla sentava lá como se tudo fosse um grande incômodo, com o maxilar travado e as mãos cruzadas como se ela fosse uma mulher suportando uma reunião chata, mas obrigatória. O Ricardo, por outro lado, chorou durante a maior parte do tempo. Ela limpava os olhos com um lenço, os ombros balançando como alguém fazendo um teste para o papel de vítima trágica. Mas as lágrimas dela não tinham mais efeito sobre mim. Eu sabia que elas eram tão falsas quanto a gravidez dela. Nenhum dos dois olhou para mim, nem uma vez. A juíza, uma mulher de olhos penetrantes chamada Juíza Valéria, que não deixava nada passar, classificou as ações deles como deliberadas, predatórias e chocantemente cruéis. Eu nunca vou me esquecer das palavras dela. Ela disse que era uma traição com camadas de crueldade emocional e financeira, visando um membro da família cuja única falha foi confiar neles. Eu não vacilei quando ela disse isso. Eu apenas me senti vista, validada. O Ricardo eventualmente aceitou um acordo judicial para evitar uma sentença mais longa. Ele pegou 6 anos de prisão federal sem chance de liberdade condicional por pelo menos 5 anos. A juíza foi mais dura com ele, citando a manipulação e o fato de que ele foi quem arquitetou a desprezível mentira da gravidez. A Carla pegou 2 anos em uma penitenciária de segurança mínima e 5 anos de liberdade condicional. Ela fez uma breve declaração incoerente na sentença, algo sobre desespero e o quanto ela sentia muito pela confusão e pelos sentimentos feridos. Mas ela nunca usou meu nome e nunca olhou para mim. Não houve um pedido de desculpas de verdade. Não houve responsabilidade. Através da apreensão de bens do tribunal, eu recuperei um total de R$71 mil. Acontece que a primeira coisa que o Ricardo fez com o meu dinheiro foi comprar um carro novo. Um Nissan Kicks, alugado em nome da Carla, mas pago na totalidade com uma única transferência. Eles apreenderam o carro. Eles também apreenderam algumas joias, um laptop novo e uma televisão de última geração. O resto, mais de R$140 mil, simplesmente sumiu, vaporizou. Supermercado, aluguel, pagamentos de cartões de crédito no limite, sites de apostas online no nome do Ricardo, talvez cerveja e jantares caros. A minha vida tranquila e disciplinada tinha pago pela vida barulhenta e imprudente deles por alguns meses curtos. Após a sentença final, eu saí do tribunal sozinha. Ninguém estava me esperando.
Não havia mensagens de apoio no meu celular, nenhuma ligação de desculpas da família estendida que tinha decidido ficar de fora. Não houve uma briga aos gritos, nenhum confronto catártico com meus pais. Houve apenas o som dos meus sapatos nos degraus de concreto do tribunal, com o ar frio de janeiro me cortando. Quando eu cheguei em casa, em Poços de Caldas, naquela noite, eu fiz uma xícara de chá e sentei na janela da sala de estar, observando a neve cair sob as luzes da rua. O mundo lá fora estava silencioso, branco e limpo. Eu não me sentia triunfante, eu não me sentia feliz. Eu apenas me sentia cansada, profundamente, profundamente cansada. Mas eu não estava quebrada. A fundação tinha sido abalada, mas não tinha desmoronado. Naquela noite, eu comecei a reconstruir. Eu mudei todas as senhas que eu tinha, tornando-as longas, com sequências de caracteres sem sentido. Eu fechei todas as contas na minha antiga cooperativa de crédito, o lugar onde eu tinha tido a minha primeira conta poupança quando criança, e abri novas em um banco nacional completamente diferente. Eu conversei com a minha advogada, uma mulher gentil, mas objetiva, chamada Dotrato Alessandra, sobre lacrar certos arquivos e colocar proteções em vigor que eu nem sabia que existiam. Ela cobrou uma taxa alta, mas a paz de espírito valeu cada centavo. Eu comprei uma nova fechadura reforçada para a minha porta da frente, não porque eu temia uma invasão física, mas porque eu estava aprendendo a ser alguém que protege as coisas melhor. O resto da minha família ficou em silêncio e eu comecei de novo. Já faz 8 meses desde a sentença. Minha vida agora é mais tranquila de maneiras que parecem merecidas e intencionais. Eu ainda moro na mesma casa com os pisos que rangem. Eu ainda dirijo o mesmo Palio Adventure de 2008 com o amassado no para-choque. Eu ainda bebo o mesmo café forte todas as manhãs. Na superfície, nada mudou. Mas no fundo, tudo é diferente. Eu reescrevi as regras da minha própria vida e comecei comigo mesma. A primeira coisa que eu reconstruí foi o controle. Eu agora tenho um novo banco e uma nova cooperativa de crédito. Eu tenho autenticação de 2 fatores em cada uma das minhas contas, do meu e-mail ao meu aplicativo de delivery de pizza. Minhas perguntas de segurança não são mais coisas que alguém que me conheceu quando criança poderia adivinhar, como o nome de solteira da minha mãe. Elas são sequências de palavras bizarras e aleatórias que só eu saberia. Eu passei um fim de semana aprendendo a criptografar pastas sensíveis no meu computador, a monitorar tentativas de login nas minhas contas, a fechar todas as portas digitais que eu tinha deixado abertas descuidadamente por anos. Eu comecei a economizar de novo, lentamente, com paciência. Ainda não está perto dos 6 dígitos. Não está nem perto. Mas cada real significa mais agora. Cada real que vai para aquela nova conta, fortemente protegida, parece diferente. Não é apenas dinheiro. É uma prova. É a prova de que eu sobrevivi a algo que foi feito para me deixar destruída e indefesa. É um testemunho da minha própria resiliência. Eu não falo com a Carla ou com o Ricardo. Ele enviou uma carta da prisão alguns meses atrás, mas eu a joguei na lareira sem abri-la. Eu não atendo às ligações de números desconhecidos que começaram a aparecer no meu celular no mês passado. Eu não verifico o grupo do Facebook do bairro, onde alguém mencionou que a Carla, agora em liberdade condicional, tinha postado uma citação bíblica sobre perdão. Esse é um problema dela, não meu. Meu perdão não é uma mercadoria e certamente não está disponível para retirada. Em vez de ficar olhando para a minha conta bancária, eu comecei a olhar para o mundo ao meu redor. Eu comecei a fazer mais trilhas, fazendo caminhadas mais longas e mais desafiadoras pelas trilhas que serpenteiam pela Floresta Nacional de Botucatu, atrás da minha casa. Eu comprei uma câmera fotográfica DSLR usada e comecei a me ensinar fotografia. Eu comecei a capturar pequenas e belas coisas. O jeito que a luz do sol filtra através das agulhas de pinheiro, o padrão intrincado do gelo em uma poça, o olhar intenso de um urubu pousado em um galho. Coisas que são bonitas, inestimáveis e não custam nada. Foi aterrorizante no início, mas eu até me juntei a um grupo de curiosidades em uma cervejaria local. Da primeira vez, eu quase dei meia volta e fui para casa, mas eu me forcei a entrar, encontrei um assento vazio em uma mesa com algumas outras pessoas e discretamente me juntei à equipe deles.
Agora, toda terça-feira à noite, eles só me conhecem como Ana Flávia, a mulher que sabe um número surpreendente de fatos de geografia estranhos e é boa em curiosidades sobre filmes dos anos 80. Eles não sabem a minha história. Eles apenas me conhecem. E isso parece um presente. E eu estou namorando de novo. O nome dele é Marco. Ele é professor de geologia na universidade local. Eu o conheci em uma trilha. Ele é gentil e um pouco tímido e tem uma força tranquila sobre ele. Ele sabe quando apenas ficar em silêncio e sentar com você. Ele não insiste em detalhes ou tenta preencher cada silêncio com barulho. Ele sabe quando deixar as coisas como estão. Eu ainda não contei tudo a ele. Ele sabe que eu tive um grande desentendimento com a minha família por causa de finanças. Ele sabe que foi algo ruim, mas ele não insistiu para saber mais. Eu acho que ele sabe que eu vou contar quando eu estiver pronta. Eu provavelmente vou contar eventualmente, mas por agora nós rimos. Fazemos longas caminhadas e ele me conta sobre formações rochosas. Nós sentamos em um silêncio confortável que não dói. E quando ele pergunta sobre o meu passado, eu apenas conto a ele a verdade simples e honesta. Eu costumava economizar demais e confiar com muita facilidade. O resto pode vir depois. Ninguém mexe nas minhas contas além de mim agora. Ninguém mais tem as chaves, nem para as minhas senhas, minhas finanças ou o meu futuro. O que eles tiraram de mim mudou tudo. Queimou a minha velha vida ingênua até o chão. Mas o que eu construí depois das cinzas é menor. Talvez seja mais fortemente guardado, é mais sábio, mas é meu e é absolutamente inquebrável. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.